Olá, meus amigos, minhas amigas, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Palmeiras Racional. Muito obrigado pela audiência de todos e todas. Beleza? Vamos falar sobre o jogo contra o Internacional, fazer uma prévia, né? Análise pré-jogo desse duelo contra o Colorado pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O jogo que vai correr no Allianz Parque nesse domingo às 4 horas da tarde. Beleza? Vamos lá então. A transmissão vai passar na Rede Globo, TV aberta para praticamente todo o Brasil, né? Para vários estados, com exceção do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Amapá, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Juiz de Fora, em Minas Gerais. Então, se você é de algum desses locais, você pode assistir através do Premiere, né, que vai passar para todo o Brasil. A arbitragem de Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro. Tem uma polêmica aí em relação a ele envolvendo o Palmeiras no ano passado, no Campeonato Brasileiro, no primeiro turno contra o Atlético Mineiro. Não sei se vocês vão se lembrar. Palmeiras e Atlético disputavam a liderança e o Bruno Arleu de Araújo deu um cartão vermelho para o Patrick de Paula no lance que o Patrick escorrega, não teve a menor intenção, um vermelho totalmente equivocado. Depois ele ainda expulsa o Abel Ferreira e o João Martins, se não me engano, falando que eles disseram, fizeram xingamentos que nunca ficaram comprovados e até o Abel e o João foram absolvidos depois. Então tem essa pequena polêmica, digamos assim, em relação a Bruno Arleu de Araújo, até que não é algo tão grave se comparado a outros que a gente já acompanha por aí com o Palmeiras, não é mesmo? O VAR é Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, do Rio Grande do Norte. Não lembro de nenhuma grande polêmica, de nenhum grande erro deste árbitro. Espero que o VAR atue corretamente, não interfira muito assim, em lances interpretativos. Acho bem chato quando isso acontece. E atue pontualmente em lances claros e objetivos. Histórico de confrontos Palmeiras e Inter. O Inter é uma das poucas equipes que o Palmeiras tem um recorde negativo. Se não me engano, é somente Inter, São Paulo e Cruzeiro que o Palmeiras tem mais derrotas do que vitórias, e pelo menos no Brasil, né? E em uma quantidade grande de jogos. Foram 97 jogos no total, 33 vitórias do Palmeiras, 25 empates e 39 derrotas. Mas o Palmeiras como mandante tem um aproveitamento muito bom. Né? Geralmente no Beira-Rio, lá em Porto Alegre, o Palmeiras sempre perde, né? Então por isso o recorde fica ruim. Mas o Palmeiras como mandante são 43 jogos, 22 vitórias, 11 derrotas e 10... Não, 22 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. Tá? O último confronto foi em 17 de outubro de 2021, segundo turno do último Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ganhou por 1-0 no Allianz Parque, gol do Rafael Veiga de pênalti. A última derrota do Palmeiras para o Inter como mandante já faz muito tempo. Foi até antes do Allianz Parque, né? Foi antes dessa fase boa do Palmeiras, em 2014, naquele nosso time horroroso, dia 30 de agosto de 2014. Foi logo em seguida ao centenário, né? Não sei se foi o primeiro jogo depois do aniversário do Palmeiras, mas se não foi o primeiro, foi o segundo. Palmeiras perdeu por 1-0 para o Inter aquela partida. E a colocação do Palmeiras, primeiro colocado, 36 pontos, é o campeão do turno, né? Um título simbólico, mas o Palmeiras vai virar esse turno, independente do resultado de domingo, com o primeiro lugar garantido. E o Internacional está fazendo uma boa campanha também, é o sexto colocado com 30 pontos. O histórico do Palmeiras como mandante, aqui o aproveitamento do Palmeiras como mandante no Brasileirão, é uma campanha regular, né? Ele é apenas o sexto melhor mandante. Foram 9 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, com 63% de aproveitamento. E o Inter é um bom visitante, né? Um dos melhores, é o quarto melhor visitante. Foram 9 jogos, 3 vitórias do Inter, 5 empates e apenas uma derrota. E essa derrota foi na primeira rodada para o Atlético Mineiro, lá no Mineirão. E o técnico nem era o Mano Menezes ainda, era o Medina, né? Então foi uma derrota por 2-0. Então com o Mano Menezes, o Inter ainda não perdeu jogando fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Até por isso a gente vai falar mais para frente, mas é um jogo bem complicado esse de amanhã. O desfalques do Palmeiras: Rony, Navarro e Jailson por lesão.
Tem uma dúvida aí que é o Piquerez, mas eu acho bem provável que ele jogue, tá? Eu acho que ele não deve jogar. Então, são esses os desfalques para o Palmeiras. O Jorge ficou fora do último jogo contra o América, mas vai retornar para esse. Não sabemos como se titular ou não. Espero que não, né? Até pela grande partida que o Vanderlan fez. Não vai fazer o menor sentido se o Vanderlan não começar esse jogo, a não ser que seja por questões físicas, né? Porque o Vanderlan termina o jogo contra o América sentindo bastante cãibra, bastante cansaço. Mas fora isso, acho que o Vanderlan demonstrou e ganhou a confiança do Abel, né? Ele está merecendo essa oportunidade. Então, até pelo que o Jorge também não vem entregando, não vem jogando. O Inter tem bastante desfalques, né? Bastante não, mas desfalques importantes. Bustos, o lateral direito titular, René, lateral esquerdo titular, então os dois laterais estão fora. O Alan Patrick também está fora, que é um meia bem importante. E o Tyson, que é um ponta, né? O Tyson todos conhecem, seleção brasileira, Copa do Mundo e tudo mais. Então são desfalques importantes para o Internacional. Pelo que eu vi também agora há pouco, o Estevão, que é um menino da base, muito bom jogador, também não vai jogar, não foi relacionado, está tratando de questão física, né? Então são esses 5 desfalques. O Inter também negociou 2 jogadores agora recentemente, o lateral direito Heitor e o lateral esquerdo Moisés, então também não vai ter esses jogadores. Os destaques do Inter, jogadores para a gente ficar de olho. Tem o Carlos de Pena, é um meia esquerdo uruguaio de 30 anos, está fazendo uma boa campanha ali pelo Inter, um jogador que recompõe bem pelo lado esquerdo, é bem inteligente, cai pelo meio também. Não é um jogador brilhante, mas é um jogador aquele tipo de jogador que faz a equipe funcionar, né? Então é um jogador bem interessante pelo lado do Inter. E também o Wanderson, que é um atacante que ele veio do Krasnodar, da Rússia. Ele fez a carreira dele toda na Europa, formação também. Foi para a Europa muito cedo, antes de se profissionalizar, sempre jogou na Europa. E o Inter aproveitou aí essa questão da guerra lá na Rússia e na Ucrânia para trazer esse jogador por empréstimo até o final do ano. E ele tem jogado muito bem. Está vindo de uma lesão, então ficou um mês fora, mas voltou no último jogo contra o São Paulo. E é possível até que seja titular, ou se não for titular, com certeza deve entrar no decorrer da partida. É um dos jogadores de ataque mais perigosos do Internacional. Provável escalação do Palmeiras. Tá? O Palmeiras não deve ter muitas mudanças em relação ao que foi o último jogo contra o América. Deve ter algumas mudanças porque o Palmeiras poupou ali o Scarpa e o Murilo, né? Então esses jogadores devem retornar. O Everton, Marcos Rocha, Gomes, Murilo e Vanderlan ou Jorge. Espero que, pelo amor de Deus, seja o Vanderlan. Danilo, Zé Rafael, Rafael Veiga, Dudu, Scarpa. E aí como centroavante tem o Merentiel ou o Flaco Lopes. Se o Abel considerar o que foi o jogo contra o América, ele coloca o Lopes, né? Mas se ele quiser dar uma sequência maior para o Merentiel, mas vendo assim um pouco a defesa do Internacional, a defesa mais física, eu colocaria o Flaco Lopes. Acho que se encaixa melhor com o que é a defesa do Internacional, de jogadores mais altos, mais fortes. Então colocaria o Flaco Lopes e deixaria o Merentiel como opção para a segunda etapa. Provável escalação do Internacional: Daniel no gol, Mercado pela direita, Vitão, que é uma cria do Palmeiras também, né? Foi revelado pelo Palmeiras, jogou um jogo no profissional e foi vendido para o Shakhtar, tá por empréstimo pelo Inter também. Então, Vitão na zaga, ou o Rodrigo Moledo, Kaique, zagueiro para o lado esquerdo, e Tauan Lara como lateral esquerdo, Gabriel, aquele ex-Palmeiras e Corinthians, volante, Edenilson, também um dos destaques do Internacional, Carlos de Pena pela esquerda, Maurício, Pedro Henrique pela direita e Alemão como centroavante. Essa deve ser mais ou menos a equipe do Internacional para o jogo de domingo. E, bem, o que a gente pode esperar para esse jogo? Tá? A primeira coisa que eu quero ressaltar: esse é o terceiro jogo em 6 dias. Isso pesa. Tá? Então o Palmeiras jogou segunda contra o Cuiabá, quinta contra o América Mineiro e domingo contra o Inter. São 3 jogos em 6 dias, é muito pesado isso. Tá? Vendo isso e vendo a dificuldade de jogo, um empate eu não acharia ruim. Assim, pensando racionalmente, pragmaticamente, um empate não é um resultado ruim. Seriam da sequência de 9 pontos, 7 ganhos.
então é um bom aproveitamento. Mas se a gente consegue ganhar esse jogo, além de a gente abrir para os outros colocados, abrir para o próprio Internacional, uma distância para o Inter, abrir uma distância em relação a Corinthians e ou Atlético Mineiro, porque Corinthians e Galo vão se enfrentar, então se a gente ganhar pelo menos de um, a gente abre vantagem. Então, além dessa questão de abrir vantagem, a gente também ia se recuperar daquela sequência ruim de 3 jogos, né, que a gente empatou 2 e perdeu outra, que foi contra Avaí, Atlético Paranaense e Fortaleza, que de 9 pontos a gente conquistou 2. Então, se a gente consegue emendar agora essas 3 vitórias, a gente ia fazer 11 pontos em 18, né? Se considera a sequência de 6 jogos. O que dá quase 2 pontos a cada 3, né? De 3 disputados, você ganha 2, que é mais ou menos a média para você ser campeão. Então, se a gente conseguir ganhar contra o Internacional, vai ser perfeito, vai conseguir, acho que, equilibrar a campanha do Palmeiras e a gente conseguir abrir uma vantagem maior em relação a outros times. Tem o Flamengo também, que está melhorando bastante, vai enfrentar eu não lembro agora quem o Flamengo enfrenta, acho que é o Avaí, que também é um time fraco, o Flamengo deve ganhar, então se o Palmeiras ganhar do Internacional, não deixa o Flamengo chegar perto. Tá? O Inter contra o São Paulo, que foi o último jogo, teve muitas falhas defensivas. O São Paulo estava jogando com o time praticamente todo de moleque, todo reserva, e foi 3-3 o jogo. O Inter sofreu bastante, principalmente pelos lados. Até me surpreendi uma equipe do Mano Menezes sofrer tanto defensivamente. O Inter tem uma boa defesa ali em números, né, tomados de gol, não é das melhores, é intermediária ali, né? Acho que foram 18 gols que o Inter tomou, o Palmeiras tomou 12, a melhor defesa. O Inter está empatado entre quarto e quinta, a melhor defesa ali. Outra questão interessante, o Inter deve ir com reserva nas 2 laterais. Como eu falei, os titulares estão machucados, o Bustos e o René, tá? E os reservas foram negociados. Então, do lado direito deve jogar o Gabriel Mercado, que é um zagueiro, um jogador mais pesado, deve jogar como lateral direito. E pela esquerda um menino aí que é o Tauan, né? Tauan Lara, deve jogar pelo lado esquerdo. Então, principalmente o Dudu, que está jogando muito pela esquerda, seria interessante esse duelo contra o Mercado, que é um jogador mais pesado, mais lento, embora mais forte fisicamente. Então, se o Palmeiras conseguir trabalhar a bola bem para deixar o Dudu em situações de mano a mano contra o Mercado, é uma estratégia interessante para o Palmeiras. Obviamente que o Mano Menezes é um técnico inteligente, vai tentar evitar isso. Mas se o Palmeiras se movimentar, trabalhar bem a bola para ocasionar esse tipo de situação, é uma situação interessante para o Palmeiras nesse jogo. Uma estratégia de ataque. Um dado curioso é que o Inter nunca ganhou no Allianz Parque. Como eu falei, a última vitória do Inter contra o Palmeiras em São Paulo foi em 2014, né? Não tinha inaugurado o Allianz Parque ainda, estava prestes a inaugurar, mas não tinha inaugurado ainda. Então, todas as vezes que o Inter jogou no Allianz Parque, ele acabou perdendo, e faz bastante tempo que não ganha aqui em São Paulo, né? O Mano Menezes, ele chegou há pouco tempo no Internacional e arrumou o time, né? O time estava uma bagunça com o Medina, sendo eliminado em Copa do Brasil pelo Globo, do Rio Grande do Norte, campanha ruim do Gaúcho, estava bem ruim o Internacional, e o Mano Menezes arrumou, organizou o time. São 19 jogos dele, 8 vitórias, 9 empates e 2 derrotas. Então perde muito pouco, né? Empata muito, né? Mas perde muito pouco. Então é um time difícil de ser batido. E nos últimos jogos, nos últimos 5 jogos do Brasileirão, são 2 vitórias e 3 empates, nenhuma derrota. Então, apesar de não ter perdido nenhuma, empatou 3 vezes, né? Então é um time que empata demais, é um dos que mais empatam, e tem esse dado. Por isso que, com o coração, eu acho que o Palmeiras ganha. Se eu for falar para vocês, dar um palpite, acho que o Palmeiras consegue ganhar esse jogo com o coração, assim. Mas se eu fosse apostar alguma coisa assim, num site esportivo, se fosse pensar somente com a cabeça, com a razão, eu acho que um empate tem grandes chances de acontecer. Mas vamos torcer por uma vitória do Palmeiras para a gente continuar bem na liderança do campeonato, para a gente abrir vantagem, para a gente disparar na liderança e sair rumo ao um dodeca campeonato, né? Alguma coisa assim, quando você é 11 vezes campeão, é alguma coisa assim, um dodeca, é alguma coisa do gênero. Então, rumo ao título, mais fácil. Beleza? Rapaziada, deixa teu like aí se você gostou, deixa teu palpite nos comentários e não se esqueça de se inscrever no canal.
Valeu, tamo junto. Avante palestra.